Imagine uma guerra onde o inimigo que vai te matar pesa menos de 1 quilo. Não faz barulho, você não o vê chegando. E quando você percebe, já é tarde demais. Essa é a realidade do campo de batalha na Ucrânia em 2026. Eu sou Thelma Pamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te contar como um país que estava prestes a ser engolido pela maior potência militar da Europa está mudando as regras da guerra com drones. E porque o mundo inteiro está assistindo e tomando nota. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o mundo esperava uma guerra rápida. Tanques russos cruzariam a fronteira, esmagariam a resistência e Kiev cairia em dias. Era o manual de guerra do século XX. Força bruta, blindados, artilharia pesada. O que aconteceu foi diferente. A Ucrânia não tinha como competir em tanques, aviões ou soldados. Então fez algo que nenhum exército havia feito em escala antes. Transformou drones comerciais baratos em armas de guerra precisas e criou uma doutrina militar inteiramente nova. O primeiro tipo é o drone FPV, First Person View, visão em primeira pessoa. São quadricópteros comerciais modificados que carregam explosivos. O operador usa óculos de realidade virtual e pilota o drone como se estivesse dentro dele. Vê exatamente o que o drone vê e direciona com precisão cirúrgica para a escotilha de tanque, para uma trincheira, para um veículo blindado. O custo de um drone FPV é de aproximadamente $500. O custo de um tanque russo é de $4 milhões. A matemática da guerra nunca foi tão brutal. Mas a Rússia rapidamente desenvolveu sistemas de guerra eletrônica para bloquear os sinais de rádio que controlavam esses drones. E a Ucrânia respondeu com algo que ninguém esperava: drones de fibra ótica. Em vez de ondas de rádio, o drone é controlado por um cabo de fibra ótica finíssimo que se desenrola no ar durante o voo. Sem ondas de rádio, não há nada para bloquear. Nenhum sistema de guerra eletrônica russo consegue interferir. O drone voa em silêncio absoluto, invisível para os sistemas de detecção, até o momento do impacto. O terceiro tipo são os robôs terrestres. Pequenos veículos sobre lagartas ou rodas que realizam missões de assalto, remoção de minas, transporte de suprimentos e evacuação de feridos. Eles operam integrados aos drones aéreos, que funcionam como olhos no céu, guiando o robô no solo com precisão total. É a primeira vez na história que drones aéreos e robôs terrestres trabalham como uma rede integrada em combate real. E então existem os drones de longo alcance. Modelos como o UJ-22 e o Beaver realizam voos autônomos por centenas de quilômetros dentro do território russo, usando navegação por satélite e sensores de mapeamento de relevo. Eles não precisam de operador humano guiando em tempo real. Eles simplesmente encontram o alvo e chegam lá. E os resultados estão mudando a guerra. Estima-se que entre 70% e 80% de todas as baixas russas na linha de frente sejam causadas por ataques de drones. A presença constante dessas armas criou uma zona de destruição invisível de 20 km de largura ao longo de toda a linha de frente. Grandes avanços de blindados russos se tornaram praticamente impossíveis. Um exército de tanques que deveria esmagar tudo na frente simplesmente para diante de enxames de drones que chegam de todas as direções. Mas o impacto vai muito além do campo de batalha. Pela primeira vez no conflito, a Ucrânia superou o volume de ataques de longo alcance da Rússia. Drones ucranianos atingem refinarias de petróleo, depósitos de combustível e fábricas de componentes para explosivos, situadas a até 1.500 quilômetros da fronteira. Atacaram terminais petrolíferos russos no Mar Báltico, causando quase $1 bilhão em receitas de exportação perdidas para Moscou. A Rússia foi forçada a assumir controle estatal estrito da distribuição de combustíveis. Uma guerra de drones baratos está causando dano econômico que sanções internacionais levaram anos para atingir. E aconteceu algo que ninguém teria previsto no início da guerra. A Ucrânia transformou sua experiência de combate em produto de exportação. Fechou acordos com países do Golfo como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos para compartilhar táticas e tecnologias de interceptação. Um país em guerra, vendendo know-how militar para as monarquias mais ricas do planeta. No Mar Negro, drones navais ucranianos sem tripulação forçaram a frota russa a recuar de posições estratégicas que haviam ocupado no início da guerra. Navios de guerra foram destruídos, rotas de abastecimento foram cortadas. Uma potência naval foi expulsa de suas próprias águas por enxames de drones custando uma fração do preço dos navios que afundaram. E isso levanta uma pergunta que os maiores exércitos do mundo estão fazendo agora mesmo. Se um país relativamente pequeno, sem os recursos da Rússia, sem a força aérea da OTAN e sem os orçamentos militares das superpotências, conseguiu transformar drones comerciais numa das armas mais eficazes do conflito moderno,
o que isso significa para o futuro de todas as guerras. Porque talvez o século XXI não seja decidido por quem tem os maiores tanques, os caças mais rápidos ou os mísseis mais poderosos. Seja decidido por quem tem os melhores engenheiros, os programadores mais criativos e a coragem de reescrever as regras. E se for assim, a Ucrânia já está vencendo essa batalha.